Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando, irmãos, essa noite o hino de número 2 da harpa cristã, 02, Saudosa Lembrança. Saudosa lembrança, venho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu. Por essa terra da além, e lá terminarei as muitas lutas já tem. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda a tentação. Por essa terra da além, e lá terminarei as muitas lutas já tem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Sagrada Escritura, que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Irmãos, vamos louvar essa noite o hino 340, Um Povo Forte. E surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos e poder buscar então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Instrumento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais.
Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Que povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o nome de Deus, qualquer te maravilhoso, dar-te a visão do céu. Jesus maravilhoso, proclamando ao outro vai. Poderás então dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Amém. Olá, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez esta noite com os irmãos para vos trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Pastor Antônio Augusto, Assembleia de Deus do Parque Lafayette, Ministério Duque de Caxias, nosso amado pastor Francisco Libório. Estamos mais uma vez, irmãos, enquanto transcorre essa pandemia, nós estamos procurando trazer alguma palavra para o coração dos irmãos, para que os irmãos não percam o contato, né, com a palavra de Deus, o amor aos irmãos. Preciso dizer que estou com muita saudade de todos, né, nosso convívio, mas damos graças a Deus por estarmos vivos, estarmos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. E Deus abençoe poderosamente todos os irmãos. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite nós queremos trazer uma palavra, e a palavra que nós temos trazido para os irmãos são palavras bem simples, né? Porque o tempo é curto. Nós temos procurado trazer uma palavra bem sucinta, né? Mas que os irmãos possam entender os projetos, os planos de Deus. Nesses poucos minutos, através da Bíblia, nós aplicaremos a nossa vida, aquilo que Deus deseja falar esta noite. No livro de Gênesis, capítulo de número 37, eu desejo ler, a partir do versículo de número 4, uma mensagem para os irmãos esta noite. Diz assim a palavra de Deus: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
e contou a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Graças a Deus. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus. E antes que nós pudéssemos falar alguma coisa sobre esta palavra, meus irmãos, sobre estes sonhos, nós queríamos dizer aos irmãos que os sonhos fazem parte da vida do homem. Sonhar é preciso. O homem que não sonha não tem vida, não tem perspectiva. Então nós precisamos sonhar. Sonhar e sonhar. E quando se trata de homens cristãos, nós precisamos que os nossos sonhos sejam confirmados por Deus. E nós não devemos, então, enquanto estamos sonhando, confiando no Senhor, nós devemos permanecer confiados no Senhor. Principalmente quando Deus tem feito promessas importantes. Então nós precisamos sonhar e continuar confiando nas promessas que Deus tem feito. Por quê, meus irmãos? Porque as promessas que Deus tem feito acontecerão, custe o que custar. Porque Deus, meus irmãos, é Deus. Aleluia. E se foi Ele que prometeu, Ele cumprirá a sua palavra. Então, meus irmãos, esta noite nós conseguimos estar em pé, porque somos frutos, meus irmãos, da bênção de Deus que Deus tem derramado sobre cada um de nós, sobre você, sobre a sua família. E quando nós olhamos para trás, nós observamos o quanto Deus já nos tem abençoado e continuará abençoando. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. Por isso nós estamos firmes, confiados nas suas promessas. Quero dizer para os irmãos que sonho é uma coisa de homem, não é uma coisa de Deus. Às vezes nós nos empolgamos, nós temos vários hinos, várias músicas, né, dizendo que Deus sonhou, né? E nós precisamos pensar um pouquinho, deixar de pensar um pouquinho como homens, né? E observar que nós temos que colocar outra palavra nesse lugar dos sonhos. Para mim, nós concluímos que Deus não tem sonhos. Deus tem promessas, Deus tem projetos. E quando Ele fala alguma coisa a nosso respeito, é porque Ele vai fazer, Ele tem projetos sobre a nossa vida, Ele não tem apenas sonhos. Por quê, meus irmãos? Porque sonho são coisas de homens. Homens sonham, Deus não sonha. Por dois motivos apenas. Deus não sonha porque Deus não dorme, né? Deus não dorme, então não tem como sonhar. Quem sonha são as pessoas que dormem. Por outra coisa, quando nós apelidamos de sonho, é quando nós temos um desejo muito grande de ter alguma coisa e a gente não pode ter. Comprar alguma coisa, mas nós não podemos comprar porque o valor é altíssimo. Então nós apelidamos isso de sonho. E nós sonhamos ter alguma coisa. É o sonho acordado. Nós sonhamos em ter alguma coisa, mas não poderemos ter, porque não temos condições de alcançá-los. Isso não se aplica, meus irmãos, ao nosso Deus, porque tudo que Ele quer, Ele faz. Tudo que Ele apraz, Ele faz. Então não há necessidade dele ficar em nenhuma das duas formas sonhando, porque tudo que Ele quer fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós dizemos para os irmãos que Deus, para a sua vida, Deus não tem sonhado. Deus tem feito projetos que acontecerão na sua vida, porque Ele tem planejado isso para você. Fique na posição, ore ao Senhor, busque a Deus, consagre a sua vida, faça com que as coisas que Deus tem falado a seu respeito venha acontecer conforme Deus desejou, como Deus quis. Isto, meus irmãos, nos traz alegria, porque na vida deste moço não aconteceu diferente. Deus fez,
Eu vejo algumas pessoas, né, já ouvi dizer que José só sofreu tanto porque ele achou de contar os sonhos para as outras pessoas. Então nós temos encontrado irmãos aí que tem medo de olho grande, medo disso, medo daquilo, não conta nada para ninguém. E nós queremos dizer, irmãos, que isto é um erro, né? Aí a gente se pergunta, então, por que Jesus sofreu tanto? Então Jesus contou segredo para alguém, Jesus fez alguma coisa que não devia, por isso sofreu tanto? Não, meus irmãos, quando Deus escreve, quando Deus planeja, quando Deus faz, Ele irá fazer independente de qualquer coisa que aconteça. José contou coisas piores, no final dessa história ele contou muitas coisas piores e não foi recriminado. Ele foi recriminado logo agora no início, quando a sua vida está começando, muito jovem ainda, e alguém disse que ele contou o seu sonho com arrogância para humilhar os irmãos. Mas, meus irmãos, eu fico pensando, imagine você, se ele não tivesse contado o sonho. E depois que cumpriu o sonho, como é que ia acontecer a história? Essa história seria diferente. É por isso que muitas vezes eu falo, acontece alguma coisa, Deus usa um profeta, Deus usa alguém com visão, mas Ele só conta a visão depois que aconteceu. Então Ele dá brecha para que as pessoas pensem mal. Porque você conta a coisa depois que aconteceu. Vocês lembram que Jesus disse que ia passar por um sacrifício, ia ser crucificado e tal, mas Ele falou antes, os irmãos lembram? Ele falou antes de acontecer. E quando aconteceu, os seus discípulos puderam lembrar de tudo o que Ele havia falado. O próprio Jesus, quando começou nas suas aparições para os seus discípulos, Ele lembrou a eles, disse, olha, eu não vos disse, eu falei isso para vocês. Então, exatamente como eu disse, aconteceu. Então, meus irmãos, aquele moço precisava contar para alguém. Só tem, meus irmãos, uma diferença. Como é? A Bíblia vai dizer que ele era invejado pelos seus irmãos. E cada vez que ele contava o seu sonho, os seus irmãos o odiavam muito mais. Por quê, meus irmãos? Porque os seus irmãos o odiariam de qualquer forma. Ele contando o sonho ou não contando, os seus irmãos já o odiavam. Então ele contou aquele sonho, meus irmãos, sabe por quê? Porque aquele sonho era um sonho profético, era uma coisa de Deus. Deus estava avisando e iria acontecer. Foi por isso que ele aconteceu. E eu só estou dando glória a Deus agora, porque este sonho aconteceu e ele foi contado antes de acontecer, para que não houvesse dúvida do que eu estava falando. Sabe qual é a diferença aí, meus irmãos? É diferença de conduta, de comportamento. Os seus irmãos ouviram o sonho e começaram a invejar e odiar cada vez mais. Mas lembre uma coisa, preste atenção no detalhe. O seu pai ouviu o sonho e a Bíblia diz que ele, aleluia, guardava tudo no seu coração. Isto, meus irmãos, é homem de Deus. Isto, meus irmãos, é coisa de quem conhece a palavra de Deus. Ele começou a guardar tudo, irmãos, que José tinha falado no seu coração. O que ele estava dizendo? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, vem coisa de Deus por aí. Deus vai fazer alguma coisa por aí e já está começando a revelar. Então, meus irmãos, nesta noite, quando você ouve um sonho do irmão, uma história boa, qual é a sua atitude? Você vai pensar que Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na vida do seu irmão, trabalhando na vida da sua família? Ou você vai começar a ficar com raiva do irmão? Ou você vai começar a ficar com inveja do irmão? Esta é a diferença desta palavra. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que este moço, como sendo um moço de Deus, e Deus estava planejando alguma coisa, como disse aos irmãos, eu iria encurtar esta história, que é uma história muito longa, e os irmãos conhecem a história. Mas o interessante é aquele moço com 17 anos chegar perto dos seus irmãos, chegar perto dos seus pais, e dizer assim, ouvi este sonho que eu tenho sonhado. E ele conta o sonho. Mas logo a seguir, meus irmãos, daí um tempo, o que acontece é que ele é vendido pelos seus irmãos. Ele é jogado em uma cova para morrer na cova.
Você vê que muitas vezes, meus irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende. Sabe por que nós não entendemos, irmãos? Porque o nosso pensamento, o nosso raciocínio é curto. Nós não alcançamos a mente de Deus. E Deus disse para nós assim: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E ele diz: e por que meus pensamentos não são iguais aos meus pensamentos? Porque eu sou de cima e vocês são aqui da terra. Não tem como a nossa mente alcançar o que Deus está planejando. Mas nós vamos ficar olhando, meus irmãos, para as promessas. Quem foi que falou? Quem foi que disse? Aleluia! Se Deus disse, Deus vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Aleluia! E aquele moço, meus irmãos, talvez naquele momento não entendesse. E agora pior ainda, ele não vai entender, porque agora ele começa a sofrer. Primeiro ele sofreu porque contou os sonhos. Foi isso? Não, meus irmãos, ele sofreu porque ele ia realmente na estrada que Deus já tinha traçado para que ele caminhasse. Lá no final da história vocês vão ver: vocês pensaram que me fizeram mal, mas vocês não fizeram mal. Quem me trouxe aqui foi Deus. Eu entendo, eu sei porque eu estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Lá na frente ele começa a entender o trabalhar de Deus, como é que Deus estava agindo. Era difícil, meus irmãos, sim, para ele entender porque foi jogado no poço, porque foi vendido por 20 moedas, porque estava numa terra estranha. Aleluia! Mas daqui a pouco Deus já vai começar, meus irmãos, a mover a terra, a mover o céu, aleluia, para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Ele não perdeu o foco, não perdeu a unção, não perdeu o poder, não perdeu a comunhão com Deus, aleluia. Mesmo em terra estranha, ele tinha amizade com Deus, andava perto de Deus, falava com Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, não se confundiu. A sua mente, sim, tinha perguntas. Como seres humanos, nós às vezes perguntamos: por que nos aconteceu isso? Por que está nos acontecendo aquilo? Mas deixa estar, que Deus sabe, meus irmãos, tudo, aleluia, o que nos acontece. Oh, glórias a Deus. Isto, irmãos, nos conforta, aleluia, nos traz alegria, ao saber, meus irmãos, que nós estamos caminhando, às vezes, meus queridos irmãos, até pensando que nada vai dar certo, e de repente, meus irmãos, vem a mão de Deus, começando, meus irmãos, a trabalhar em nosso favor. Chega lá na frente, como os irmãos sabem o que aconteceu com José. Ele foi vendido para os ismaelitas. Depois os ismaelitas venderam no Egito. E no Egito ele foi vendido para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi perseguido pela mulher de Potifar. Ele dali foi lançado na prisão. Da prisão ele revelou os sonhos, né, do padeiro e do copeiro do rei. E observe, irmãos, que Deus começava a usar a José. Aleluia. Lá na prisão, os irmãos lembram? Ele também sonhou. E ninguém o chamou de sonhador por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a situação ali era extrema. E aquele varão, nós precisamos dizer que ele também era profeta de Deus, aleluia. Deus começou a usar ele muito cedo, na palavra, nos sonhos. E aquele sonho, meus irmãos, não era um sonho qualquer. Deus ia levar ele mais longe. E os irmãos lembram, meus irmãos, que o padeiro moço estava lá, o copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que um dia acorda todo mundo, José olha para o padeiro, olha para o copeiro, e eles estavam tristes. Olha a diferença, meus irmãos, porque Deus estava com José. Ele vira para o padeiro e diz: vocês estão tristes? O que está acontecendo? Nós estamos tristes porque nós tivemos um sonho e ninguém há que possa revelar.
E ele disse assim: conta para mim um sonho, conta o sonho de vocês para mim. Observe que ele não era só um contador de sonho, mas ele também interpretava os sonhos, aleluia. E segundo a sua própria palavra, ele dizia: isso não é de mim, aleluia. Então nós podemos associar e dizer, meus irmãos, que desde o princípio, aleluia, ele podia dizer: isto não vem de mim, aleluia, mas é dom de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que olhar, meus irmãos, a parte positiva desta mensagem, aleluia. E eles contaram o sonho, aleluia. E José interpretou direitinho o sonho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos conhecem a história. E aquele que estava, irmãos, mais triste, contou também o seu sonho, se animou e contou o seu sonho a José. E José interpretou também, aleluia, o sonho. E a Bíblia vai dizer que passa 3 dias e os sonhos, meus irmãos, se realizam, acontecem, aleluia. E quando, meus irmãos, esse sonho é realizado, os irmãos não vão pensar porque Deus estava usando José. José estava feliz de estar preso, de estar no cárcere. Ninguém fica feliz em estar no cárcere, ninguém fica feliz em estar preso. E José também não estava, né? Mas era a sua visão, o seu comportamento era diferente dos seus companheiros. Por isso que ele era, onde chegava era o chefe, onde chegava era o líder. E lá na prisão também era a mesma coisa. Ele se tornou líder dos carcereiros por isso, porque o seu comportamento era diferente. Era alguém, meus irmãos, que está passando tribulações, mas ele está alegre. Está passando tribulações, está sorrindo, parece que nada está acontecendo. Vai que dentro de si, quando ele revela o sonho do copeiro do rei, ele diz assim: olha, quando você for liberto, você lembra-te de mim aqui, né? E a Bíblia vai dizer que quando chega, irmãos, passaram-se 2 anos, o copeiro não lembrou de José. Viu, meus irmãos? Tem algumas pessoas que a gente ajuda, que a gente abençoa, mas eles vão esquecer. Talvez até não é culpa deles, como não foi aqui. É porque Deus quer alcançar algo maior. Deus quer fazer alguma coisa grande. Deus quer fazer algo que estremeça a terra. Deus quer fazer alguma coisa que balance a sociedade. Deus quer fazer uma coisa que todo mundo veja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos já pensaram se aquele rapaz chegasse lá e falasse? O máximo que poderia acontecer era ele ser solto. E nada mais iria acontecer. Mas eu preciso dizer para os irmãos que ninguém, absolutamente ninguém, atrapalha o projeto de Deus na tua vida. Como eu disse a você, Deus não tem sonhos, Deus tem projetos, aleluia. E os projetos deles vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. As promessas ocorrerão na sua vida, louvado seja Deus. E eu quero, meus irmãos, dizer que a vida daquele moço começa a concorrer para uma conclusão do plano que Deus tinha na sua vida. Deus tinha muita coisa para fazer ali na vida de José, aleluia. E eu nesta noite digo aos irmãos que aquele moço, meus irmãos, esquecendo-se de José, os irmãos lembram que é uma história incrível, uma história linda. E uma delas, meus irmãos, é que Deus começa lá na frente, depois de uma história, de uma caminhada grande. O que acontece? Os irmãos de José vêm ajoelhar-se na presença de José. E quando eles estão ajoelhados, a Bíblia vai dizer que José lembrou-se dos sonhos que havia tido a respeito dos seus irmãos. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Deus estava dizendo: José, aí estão os cumprimentos do teu sonho, aleluia. Aquilo que você sonhou, que você talvez achasse que não ia ter nenhum cumprimento, não ia acontecer nada.
aleluia. Mas, irmãos, tinha muito mais coisas para acontecer. Aquilo ali, meus irmãos, era só uma confirmação do sonho. Mas depois do sonho, meus irmãos, agora José vai viver uma nova realidade. Agora Deus vai passar a cumprir, aleluia, o que havia prometido na vida de José. E como é que Deus faz isso, meus irmãos? Através do sonho. O rei, né, Faraó, teve um sonho. E José foi chamado para interpretar o sonho. Não precisou mais, né? 2 anos depois, a Faraó tem aquele sonho, né? O que aconteceu? Faraó teve um sonho e ficou apavorado com o sonho que havia tido. Aí o que acontece? O copeiro estava na presença do rei. E ele disse assim: dos meus pecados eu me lembro hoje. E eu estou me lembrando aqui que quando o rei estava indignado com a gente, nos colocou na prisão. Lá tinha um jovem hebreu. E nós tivemos um sonho. E assim como ele sonhou, assim aconteceu. E a Bíblia vai dizer que Faraó manda imediatamente chamar a José. E quando José chega na frente de Faraó, o Faraó diz assim: eu ouvi dizer que tu tens o Espírito dos deuses, todo sonho que você ouve, você interpreta, não sei o quê. Aí José vai dizer para ele assim: isto não vem de mim. Humildemente ele fala: isso não vem de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. A história os irmãos conhecem. Aleluia. Faraó, meus irmãos, reconheceu o dom de Deus que havia em José. José se torna governador, meus irmãos, do Egito. E vem o seu pai, vem toda a sua família para perto de José. E se inclinam, meus irmãos, como José tinha sonhado. Então não desista dos seus sonhos. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus disse. Aleluia, Deus vai fazer. Aleluia, foi assim que aconteceu. Quando, meus irmãos, chega a dificuldade, José vê que os seus irmãos estão apavorados. José vai dizer assim: olha, vocês não precisam se preocupar. Eu sei porque eu estou aqui. Isto revela, meus irmãos, que José perdoou os seus irmãos. Eu sei porque eu estou aqui. Vocês bem que tentaram me fazer mal, mas Deus veio na frente e me mandou aqui para preparar o caminho para que vocês continuassem vivos. Já são passados 2 anos de fome, mas ainda restam 5 anos de fome. E Deus me mandou aqui para conservar vocês em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite nós dizemos: tenha vida em nome de Jesus. Tenha vida em nome de Jesus. Confie nas promessas, porque Deus está controlando, Deus está acima dos seus sonhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, essa noite o hino Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover pro sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos essa noite. Olá, meus irmãos, nós queremos então agradecer a todos os irmãos e também apresentar aqui o agradecimento à nossa equipe, nosso irmão Janderson, né? Irmão Marco Paulo, presbítero Jonas, a irmã Lisley e o nosso irmão Daniel, são as pessoas que têm nos ajudado a produzir este evento. E nós queremos rogar a bênção do Senhor sobre todos vocês. Aproveitando, irmãos, nós gostaríamos de também pedir já que os irmãos dessem aquele joinha para nós e fizessem a sua inscrição no canal para nos ajudar a incentivar o crescimento desse trabalho. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, né, por essa grande oportunidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença, em agradecimento, Pai amado, por todas as bênçãos que Tu tem concedido a cada um de nós. Ó Deus, tem nos trazido até aqui durante esse período, e nós temos, Senhor, sido abençoados por Ti, pela oportunidade, Senhor, de termos contato com a Tua palavra. Ó Deus, louvar o Teu nome e fazer também com que estes louvores cheguem até próximo do Teu povo, Senhor. Estende a Tua mão para que a Tua palavra, os louvores venham trazer conforto para os corações. Estende a Tua mão, Senhor, poderosamente. Abençoa cada um de nós, abençoa cada família, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a todos. Nós Te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A bênção apostólica, irmãos. Feche seus olhos, estenda a sua mão, diga comigo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, está encerrado em nome de Jesus. Amém. Tenha paz.